Olá, eu sou Reinaldo Patrício, sou figurinista, e aqui eu vou contar para vocês como foi, como é e como está sendo essa minha carreira de figurinista aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Eu sou pernambucano, né, sou do interior de Pernambuco, em uma cidade chamada Vitória de Santo Antão. E quando eu comecei a fazer teatro, comecei como ator. Isso em 2000. E lá em Vitória de Santo Antão a gente tinha um festival de teatro que acontecia na cidade no mês de agosto. E aí cada escola municipal que fazia teatro na minha escola tinha um instrutor de teatro que ele ensinava a gente a interpretar e montava um espetáculo durante esses meses para apresentar no festival. Daí, quando eu comecei no teatro, me apaixonei pelas artes visuais, né? As artes, a visualidade do espetáculo. E aí eu me interessei muito por figurino, cenário e maquiagem também, além de ator. Então eu fiquei pensando, meu Deus, se eu quero viver de arte, eu preciso fazer outras coisas além de atuar, né? E daí eu comecei a fazer, a pesquisar mesmo a fundo, né? Lá a gente começa já fazendo tudo, né? Fazendo cenário, figurino, confeccionando, pelo menos. E no meu segundo ano, em 2002 ou 2003, se eu não me engano, 2002 para 2003, eu fiz um espetáculo e eu estava ensaiando o espetáculo e o diretor fez assim, eu queria que você assinasse o figurino. Você quer? Eu disse, gente, mas eu nunca fiz. Aí ele, mas você gosta tanto, você consegue confeccionar o seu, você vai, eu acho que você vai se sentir bem fazendo. Aí eu, tá bom. Eu fiz um espetáculo que se chama Os Saltimbancos. Daí eu fiz um espetáculo que era um espetáculo infantil, feito por crianças de 10 anos, até 10 anos. E aí eu disse, meu Deus, eu vou usar elementos que não são tão convencionais, né? E aí eu peguei, pra galinha, eu peguei caixas de ovos e fiz uma saia com caixas de ovos. Pra gatinha eu peguei lãs e fiz o figurino dela todo feito de lã, né? O burro eu fiz com feno, com sisal. E aí teve uma repercussão muito legal, né? No outro ano, esse mesmo diretor me convidou para fazer um espetáculo adulto chamado Ninho dos Urubus. E tinha figurinos tipo Luiz XV. E eu tinha que fazer o figurino e ele falou pra mim, não tem verba. Eu preciso de figurinos com volumetria, mas eu não tenho verba nenhuma. Caramba, convidei um amigo chamado Cleito Cordeiro. E daí a gente começou a pesquisar, a gente decidiu fazer um figurino de plástico. A gente fez figurino com anquinhas e tudo de plástico. A gente pesquisou em vários lugares. Pegou saco de farinha, saco de açúcar, saco de lixo, sacos de mercado. Eu lembro que eu fiz também um bobo da corte, eu fazia como ator, e eu fiz um bobo da corte todo cheio de losangos, verde, azul e branco, todo colado com esses plásticos. Foi super maneiro, assim, porque a gente não sabia costurar e a gente começou a confeccionar. Daí teve uma repercussão muito grande quando a gente apresentou no festival, ganhamos esse troféu, né, de melhor figurino. Daí participou de outro festival em Limoeiro, ganhamos também, eu fiquei muito apaixonado, mais ainda, né, disse, meu Deus, eu quero isso pra mim também, né, que eu quero viver de arte, então eu preciso fazer pelo menos de pouquinho tudo. Aí eu fui convidado para o Recife, depois de fazer mais 3 espetáculos como figurinista, o resto como ator. Fui convidado para a capital para participar de um espetáculo. Depois desse espetáculo eu fui para Recife, né? Eu fui convidado para fazer um figurino
para um espetáculo de rua, coisa que eu não tinha nenhum contato, né? E eu fiz como ator e como figurinista também. Eu comecei a usar outros elementos que eu não tinha conhecimento. Usei tecido de sofá, usei retalhos de tecidos, vários elementos, copas de plástico, elementos assim, para poder fazer o figurino. E ficou assim, um figurino incrível, né? A gente foi indicado também a melhor figurino nesse espetáculo chamado Cais das Almas. Depois do Cais das Almas, eu comecei a conhecer as pessoas e eu precisava de grana, né? Eu tava ganhando uma grana, mas eu precisava de mais, demais. Daí eu enveredei também pro lado do entretenimento em forma de festa. Então eu fui para algumas pessoas que me contratavam para fazer festas infantis. Eu comecei a fazer figurinos para eles também, para aqueles personagens de cabeção. Aí foi rendendo uma grana legal. Fui para aula de dança, escolas de dança, e comecei a confeccionar, fazer figurinos para escola de dança. Até então eu só desenhava, né? Não costurava. Eu só costurava assim, tipo a mão, confeccionava as coisas à mão. Daí quando eu estava num espetáculo, num grupo de teatro lá de Recife, o diretor fez assim, eu queria fazer 6 cortinas de 6 metros. E eu queria que desse 12 de comprimento. Eu disse, nossa, mas eu não sei costurar não. Aí ele fez, o mais difícil é passar a linha. Então eu passo a linha pra você e você costura, vai ser só reta, tá bom. Eu costurei 6 de altura por 12, por 36. E foi assim, foi um desafio muito grande, né? Mas eu tinha conseguido em uma semana e fiquei super feliz. Eu disse, vou pesquisar mais sobre como é que eu faço, né? Figurino, sobre modelagem, tudo. E pesquisei no Google, fui vendo no YouTube, estudando no YouTube, no Google sobre formatos, né? Da modelagem. E fui fazendo em casa, treinando, comprei uma máquina pra mim. Aí depois eu fui fazer um espetáculo chamado Oxente, que era um espetáculo nordestino, que eu fazia figurino também. E aí eu juntei 2 tecidos, o cru e a chita. E fiz uma imersão, né, ali. E ficou super interessante também. Foi o primeiro figurino que eu costurei à mão, assim, na máquina, né? E foi assim, uma emoção muito grande. A partir daí fui fazendo outros figurinos. E surgiu a oportunidade de fazer um figurino, né, com o Leandro Maris, que estava lá em Pernambuco, só que ele era daqui do Rio de Janeiro, eu tô morando no Rio de Janeiro atualmente. E ele fez assim, eu queria que você fizesse os croquis de um espetáculo que eu tô fazendo lá, que eu vou fazer, que eu tô ensaiando já. E é a Cigarra e a Formiga. Você quer? Eu disse, quero, topo. E eu fiz pra ele, ganhei uma grana por desenhar esses figurinos, né, que eu estava fazendo só o croquis, a concepção. Foi muito legal porque eu nunca tinha recebido por uma concepção e foi a primeira vez. Depois surgiu a oportunidade dele fazer outro espetáculo que foi Branca de Neve, ao som dos Beatles, e eu também fiz o figurino lá, eu ainda estava lá. E depois surgiu um outro espetáculo que foi Pinóquio. E eu fui também super colorido, e nesse já teve um desafio maior, que ele queria que tivesse, não queria uma cópia do filme, mas ele queria que tivesse as cores do filme, né? As cores. Mas que não se remetesse realmente uma cópia ao filme. E aí eu comecei a misturar as cores e foi dando uma ideia muito legal, assim, do figurino. Ao final desse vídeo eu vou colocar algumas imagens desses figurinos, né? E aí uma amiga minha, irmãzona, Nádia Oliveira, me convidou para vir para o Rio. Ele disse, vamos para o Rio? Vamos tentar no Rio? Eu disse, vamos. A gente veio para cá, não conhecia ninguém. Aí fui conhecer, fui assistir esses espetáculos que eu tinha feito, o figurino, né, que eu não tinha visto ainda, nem tinha vindo para cá para o Rio. E daí a gente começou
a conhecer as pessoas, né? Que eu acho que o grande mote é você conhecer, já que você não é conhecido, né? Ninguém conhecia nada de Recife, então quando eu vim pra cá, o meu currículo, todo o meu currículo, ninguém conhecia as pessoas que participavam desse meu currículo. Mesmo lá sendo pessoas conhecidas, mas aqui não eram. E aí a gente teve que conhecer mais pessoas, muitas pessoas, ter uma boa relação com as pessoas para poder mostrar o nosso trabalho e a gente fazer realmente a nossa caminhada, a nossa jornada artística aqui no Rio de Janeiro. E a partir daí eu fui convidado para fazer alguns figurinos, né? Inclusive na CAL, na Escola de Artes de Laranjeiras. Fiz 4 turmas, né, com Mauro Leite. Eu fiz assistência do Mauro Leite em três espetáculos e um que foi o Verdugo eu assinei como figurinista, de fato, né? E foi Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu, Vou Pony, o Verdugo, né? E na verdade foram 3. 2 com Mauro Leite e um eu assinando, né, de fato. E foi muito interessante, porque a partir daí eu fui fazendo outras funções também no teatro aqui, e sendo conhecido pelas pessoas. Entrei numa escola de dança e também fiz um figurino para Cultive, que é uma escola que amo de paixão. A gente fez no ano passado, no ano de 2019, na verdade. Fez o espetáculo Sonho de Anos de Verão, que é um espetáculo de dança, para mais ou menos umas 50 pessoas, né? Desde criança a adulto. E foi super incrível, assim, eu tive que contratar uma equipe muito grande de costureiras para fazer o meu figurino. E a gente ficava conversando e debatendo como é que seria, porque elas não entendiam muito de figurino, né? E figurino é diferente de roupa, né? E foi bem intenso e bem interessante. Daí surgiu a oportunidade de eu fazer assistência do Peter Pan da Broadway, aqui no Rio de Janeiro, né, a versão brasileira, com a Tanara Ginardi, que eu amo de paixão, assim, a volumetria que ela usa nos figurinos, os materiais não convencionais são incríveis. E aí eu fiz assistência junto com o Toninho Miranda, que me convidou, foi ele que me convidou, e foi incrível, assim, um processo maravilhoso, em 2019 também, 2019. Depois eu fiz um figurino, eu tava fazendo como técnico, né, 2 espetáculos no CCBB daqui do Rio de Janeiro. E daí eu conheci a Monique, né, já conheci ela de algum tempo, e ela me convidou para fazer o figurino do Bill Dog 2, do Gustavo Rodrigues. E eu amei. Amei. Isso também foi na verdade foi em 2020, e foi no início de 2020, nem tinha pandemia. Depois entrou a pandemia, e aí a gente ficou sem emprego, né, sem trabalho. E no carnaval eu ganhava muita grana, né, fazendo fantasias também. Eu tenho uma marca de fantasia. Faço também para drag, né, que eu me apaixonei pela arte drag. E comecei a confeccionar, faço para Suzy Brasil, Karina Carão. Essas são algumas drags que eu também faço. Também sou drag, Natasha Rivers, esse é um figurino dela também. E é isso aí. Essa é a minha carreira como figurinista, né? Agora na pandemia eu fiz um espetáculo chamado Muribeca, Algo Sobreviver, que eu também fiz o figurino e atuei, né? E fiz o cenário. A partir desse espetáculo, virtualmente, né? Na metade da pandemia, eu também eu fui convidado para fazer um espetáculo no Piauí, virtualmente, fazer o figurino e a direção de arte. E foi muito bom também. E junto com a Lei Aldir Blanc, alguns amigos, por ter uma boa relação com as pessoas, foram me convidando para alguns espetáculos e algumas coisas, fazendo também a direção de arte e figurino, né? Daqui a pouco vai estrear um espetáculo chamado 27, sobre o Clube dos 27, também com o Gustavo Rodrigues, que eu faço figurino e direção de arte, né? Também estou fazendo a direção de arte, que também inclui o figurino de
de um documentário chamado Um Certo Senhor Gabriel. E aí a Lei Aldir Blanc está dando essa oportunidade para da gente trabalhar e olhar para nós, que somos técnicos também, né? Que ficamos muito, um pouco à parte. E agora está dando essa oportunidade para a gente. Quero agradecer imensamente esse apoio que vocês estão dando para a gente e dando para a arte resistir. Obrigado.